nós. Os mais jovens talvez não conheçam, infelizmente, mas quem tem um pouco mais de vivência no Evangelho conhece com certeza esse homem, uma pessoa muito especial para o reino de Deus, um homem que tem vivido toda a sua vida para trabalhar com famílias, que serviu o nosso país por mais de 5 décadas, quase 6 décadas, servindo o nosso país, vindo dos Estados Unidos para cá ainda jovem, para cuidar de nós. Alguém que para mim, Patrícia, é uma referência, alguém que nós lemos os livros da nossa adolescência quando namorávamos. Eu e Patrícia, eu falo sempre para as pessoas sobre isso. Nós tivemos aqui sexta-feira, ele bateu um papo com os jovens e conversou um pouco do namoro dele com a sua esposa. Eu lembrei muito do meu namoro com a Patrícia, a gente estudava a Bíblia juntos para evitar ser tentado ao pecado sexual. A gente muitas vezes gastava tempo lendo a Bíblia. Lemos os primeiros Coríntios todo no noivado, né? Estudando, e líamos os livros dele, como por exemplo Namoro, Noivado, Casamento e Sexo, Antes de Dizer Sim. A gente lia para poder aprender um pouco sobre família. E Deus nos privilegiou alguns anos atrás, não lembro qual ano exatamente, mas deve ter mais de 10 anos, quando pela primeira vez conhecemos esse lindo casal lá em Connecticut, lá nos Estados Unidos, onde fomos juntos almoçar juntos, no Chinese lá. E a Judite sempre descontraída, você lembra disso? Nossa primeira conversa no carro com o pastor Sérgio Elias, a Judite falou para a Patrícia: você deve estar com uma lista grande de encomendas. Eu disse: eu estou. Ela: pois eu também tenho. Só que minhas amigas pedem só remédio. Ela falou brincando, né? Vai chegar a idade que a encomenda é só de remédios. Eles ainda moravam no Brasil nessa época, eu acho. Depois voltaram para os Estados Unidos e Deus nos permitiu nos aproximar mais. Então, nos últimos 4 ou 5 anos, nos aproximamos mais. Ano passado, eles estiveram ministrando no nosso Redil Casais, ali nesse hotel que vocês viram o anúncio, um hotel maravilhoso, que recomendo você a se inscrever. Deus trouxe uma palavra carinhosa para nós. Passaram 2 semanas aqui pelo Rio de Janeiro, tendo um bom tempo conosco. Voltamos lá mais 2 vezes. Da última vez que estivemos com eles, foi um tempo precioso, almoçando juntos, conversando, compartilhando ali em Connecticut, onde eles moram. E agora recebemos de novo, com muita alegria, esse homem de Deus, que eu quero que receba com muita honra, pastor Jaime Kemp. Aplaudo ao Senhor pela vida dele. Ele vai apresentar a sua comitiva especial, o seu fiel escudeiro está subindo com ele já aí, né? Está subindo um São Paulino e um palmeirense, 2 vítimas minhas, mas Deus ama a si mesmo, né? Os 2 foram vítimas na Libertadores, mas a gente ama a si mesmo, né? Bom dia, meu amigo. Bom dia em nome de Jesus. Amém. Que bom estar. Pastor, como é que só tem gente bonita aqui? Como é que acontece isso? Gente linda. Foi criado na roça. Não acredito, mas foi. Era uma família tão pobre que eu tinha um par de sapato até os 18 anos de idade. Um par. Claro que isso mudou conforme os tamanhos. Então, quando chegou julho e agosto, são os meses de verão nos Estados Unidos, eu não usei por 3 meses sapato. Fui pescar, caçar, brincar, fazer tudo que tinha direito, mas só sapato ficou na prateleira até chegar setembro, quando nós iniciamos o próximo ano de escola. Numa dessas escolas, quando eu estava com 10 anos de idade, a professora deu uma tarefa para nós todos, os alunos. Era uma escola pequena, tinha talvez 40, 50 alunos só. E a tarefa foi dar uma redação de um país do mundo. E ela, a professora, delegou o país que cada aluno tinha que fazer. Não sabia nada sobre nós, mas ela delegou o país Brasil para mim. Gente, daquele momento, 10 anos de idade, comecei a ficar apaixonado pelo Brasil. Eu já aprendi história, geografia, muitas coisas do Brasil antes de chegar. Só mais tarde, quando a missão estava
pensando em mandar a gente para a Colômbia. Eu disse, não, nós pedimos ir para o Brasil. Chegamos dia 12 de abril de 1967. A maioria de vocês não era nenhum pensamento da cabeça do seu pai. Tinha algumas pessoas que têm um pouquinho mais de idade. E nós temos trabalhado com brasileiros 59 anos, 53 no Brasil. E agora nós estamos trabalhando com os brasileiros nos Estados Unidos, quase 4, 5 milhões, lá no Nordeste dos Estados Unidos. Ficamos muito contentes de poder estar aqui com vocês e também manda seu pastor de vez em quando para nos abençoar lá na Connecticut, onde nós moramos. Hoje eu quero abordar um assunto. Geralmente eu falo da família. Hoje eu não vou falar da família. Então, quero responder uma pergunta que está na cabeça de muita gente, crente e descrente. Por que Deus permite que seus filhos sofram? Por que Deus, bom, bondoso, amoroso, carinhoso, tudo maravilhoso, porque Ele permite que nós, crentes e descrentes, sofrem. Eu quero responder esta pergunta por quê? Porque nós estamos entrando em dias mais difíceis do que nunca. Creio que nós estamos perto do final dos tempos. Mas durante esse tempo, ainda a igreja brasileira, como a igreja americana ou a igreja portuguesa, nós vamos começar. Não quero trazer pavor para o seu coração, mas eu quero falar da realidade do que nós estamos vivendo. Nós vamos sofrer. Eu não sei se você já pensou numa perseguição, num sofrimento daqui nos próximos 5, 10 anos de vida. Mas nós precisamos desenvolver uma filosofia de sofrimento. Cada crente deve ter, pelo menos da idade de 15 anos para frente, compreender o que Deus está fazendo atrás do sofrimento. Ok? O que Deus está fazendo. Porque Ele está agindo sempre atrás da cortina. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes não compreendemos. Muitas vezes nós culpamos Deus por ter estado numa situação difícil. Algum sofrimento físico, emocional, espiritual, financeiro. E não entendemos que atrás disto tem um Deus poderoso que está pronto para cumprir sua tarefa aqui na terra, através do reino de Deus. Então é o seguinte, na palavra de Deus tem pelo menos 20 razões porque Deus permite sofrimento. Agora, se eu abordar os 20, nós vamos ficar aqui às 4 ou 5 horas da tarde. E eu tenho outro compromisso às 4 horas. Então, vamos só escolher 5, ok? Está comigo? Amém? Ok. 5 razões. Não são necessariamente os principais, mas são importantes. 5, e vamos colocar já na primeira, porque Deus permite sofrimento. E aqui tem a passagem, não sei se você consegue ler, mas eu vou ler. Porque aqui, para mim, é a base de todo sofrimento. É a base o que Deus está fazendo no seu mundo, nas nossas vidas em particular. Pastor citou, eu não conversei com ele, mas eu acho que o Espírito Santo está dirigindo esse culto. Citou esse versículo e deu alguma palavra sobre ele. Sabemos que todas as coisas. Agora, vamos parar e vamos examinar, porque às vezes nós citamos passagens bíblicas sem pensar.
sabemos que, Paulo disse à igreja de Romana, todas as coisas, não algumas coisas, não 10% de coisas, não 95%, mas todas as coisas. Todos os eventos, circunstâncias da nossa vida cooperam, são orquestrados. Eu gosto de usar essa palavra, orquestrado, para o bem daqueles. Ok, agora vamos ver quem são. O que é que Deus está fazendo? Para quem? Não é para todo mundo, não. Para daqueles que amam o Senhor Deus. Então a primeira coisa é amar Deus. E a segunda coisa, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Duas coisas aqui. Amar Deus e são chamados segundo o propósito de Deus. Essas são as pessoas que Deus vai orquestrar os detalhes da nossa vida para a glória dele e para o nosso bem. Então não é para todo mundo, não vai citando isso para todo mundo. Porque muita gente não ama Deus. E muita gente não são chamados pelo seu propósito. Ok? Porquanto, agora, muitas vezes o crente, especialmente no momento de sofrimento, no momento de dor, no momento de perda de alguma coisa, nós citamos esse versículo, tudo bem. Só que não pode citar esse versículo sem o próximo versículo. Porque o próximo versículo explica a razão. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, ok, aqui é a frase principal, serem conformes à imagem de seu filho. O que é que Deus está fazendo através das circunstâncias e situações? O que é que Deus está fazendo? Ele está querendo criar em nós a imagem de Jesus Cristo. Ok? Então todas as coisas cooperam para o bem e o propósito é para criar a imagem de Jesus Cristo em nosso coração. Então, entende agora o porquê tudo coopera para o bem, para aquele que ama e para o propósito de Deus na vida. Agora, isto tudo tem o propósito de criar aos poucos. Isso não é feito um dia, uma semana, é feito, olha, para mim, mais do que 70 anos, Deus vem trabalhando. E eu sou duro, eu sou pecador miserável. Eu, às vezes, resisto à vontade de Deus na minha vida. Às vezes, eu simplesmente piso em cima daquilo que Deus quer que eu faça. Então, Deus vai, porque me ama, Ele vem trabalhando na minha vida. Eu estou 84 anos de idade e ainda não tenho totalmente. Eu tenho alguma coisa da imagem de Jesus Cristo na minha vida. Ok. Quero que você lembre disso enquanto eu falo de cinco razões porque Deus permite sofrimento na vida do cristão. Porque muita gente pensa, uma vez salvo, daí para frente até o céu é mar de rosa. Não, a vida cristã. Olha, vocês que não são crentes ainda, pense bem, entregar sua vida, porque eu vou dizer uma coisa, não é mar de rosa. É difícil. Às vezes há dúvidas. Às vezes há tipos de tribulações e sofrimentos. Mas atrás disto, lembrar que Deus está nos criando, está Deus criando a imagem de Jesus Cristo em nossas vidas. Ok? Ok, se dá a lembrar, eu vou ajudar a lembrar isso através do estudo. Ok, vamos primeiro aí. Pelo menos para mim, né? Primeiro, através do sofrimento, Deus quer nos amadurecer. Abre a palavra, tudo da palavra, em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, vocês têm aparelho ou têm a Bíblia, por favor, olha comigo e nós vamos ver 2, 3 e 4. Versículos, capítulo 1, 2, 3 e 4. Aqui é o primeiro propósito.
Meus irmãos, minhas queridas irmãzinhas, muchachos e muchachos, tende motivo de toda alegria. E por que a alegria? O passardes por várias provações. Agora deixe-me ser bem honesto com você. Jaime Kemp não gosta de provação. Jaime Kemp não gosta de tribulação. Jaime Kemp não gosta de sofrimento. É a pura realidade, eu não gosto. Eu gosto de uma vida tranquila. Mas o fato é, e olha, Tiago falou isso para uma igreja sofredora. Uma igreja que é testemunho de Jesus, muitas vezes perderam suas próprias casas, suas próprias vidas. Então ele está falando para uma igreja sofredora. E ele, logo de cara, sabendo alguma coisa do seu auditório, ele disse: gente, tenha alegria. No momento que você está passando sofrimento, tribulação, provação, seja que for. Ah, Tiago, por favor, Tiago, isso é duro demais. Eu pensei que a vida cristã era alegria, vir para a igreja, louvar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, que a semana foi maravilhosa, não tem problema, não tem dificuldade, não tem sofrimento. E cada vez mais que a igreja se estaca no mundo contra as coisas de Deus, cada vez mais nós vamos sofrer. Então prepare-se. Desenvolve uma filosofia. Agora, o que está acontecendo em nossa igreja? Vamos ler versículos 3 e 4 e eu vou explicar. Sabendo que a aprovação. Tiago disse para os crentes: sabendo que a aprovação da vossa fé. Nós somos gente da fé. Não fé em qualquer coisa, fé na palavra de Deus, fé em Jesus Cristo, fé no futuro. Que a nossa fé, uma vez confirmado, a sua fé está confirmado, você crê mesmo, vocês jovens sabem defender dentro da faculdade, seu professor lá da faculdade fala uma bobagem, você é capaz de até ficar em pé e dizer: minha fé está confirmado, eu sei em que eu creio. É o seguinte, 1, 2, 3. Muitos jovens perdem a sua fé na universidade, porque dá tanto valor ao professor, acha que ele está certo. Não está não. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, firmeza, fortaleza, amadurecimento. Ninguém pode mudar a minha cara, a minha mente, sem que eu tenha credo. Versículo 4. Ora, a perseverança, a estabilidade, amadurecimento deve ter ação completa. Deixe Deus trabalhar até estar firme, até você crer, resolvendo suas dúvidas, para que sejais. Agora tem 3 palavras aqui: palavra perfeitos, íntegros e em nada deficientes. A palavra perfeito não quer dizer que você não peca. A palavra defeito, traduzida da língua grega, é a palavra amadurecido. Deus quer a sua igreja amadurecido. Ok? E nada deficientes. Agora, o que acontece em algumas igrejas? Não a sua igreja, porque eu vejo que essa igreja é diferente. Mas em algumas igrejas, de manhã cedo, o pastor tem que ir para a igreja, porque lá no porão da igreja tem umas 200 fogões. Em cada boca do fogão tinha uma panela de mamadeiras com leite dentro, preparados pelas senhoras. Ele vai lá ligar e esquenta as mamadeiras, gente.
Esquenta as mamadeiras. Porque toda criança precisa mamar. Você é um crente que não pode comer carne, feijão, arroz, bife? Porque você é criança. Você tem que chupar a mamadeira. É isso que tem que fazer. Então, no culto, de manhã, o pastor e os diáconos, os presbíteros, têm que enfiar na boca de cada crente sentado aí uma mamadeira. Oh, que coisa. Vocês sabem que ver uma criança de 1 ano, a mamadeira é coisa maravilhosa. Mas vendo um homem de 40 anos na igreja, sentado no colo da mamãe, chupando uma mamadeira, é esquisito, não? Mas o problema, muitas vezes em nossas igrejas, é que tem um montão de gente que nunca cresceu, nunca confirmou a sua fé, não sabe o que crê, não tem ministério, vai para a igreja, senta, esquenta um banco, levanta, vai embora, nada significa para ele, não tem ministério. Olha, a nossa igreja em São Paulo, fizemos o propósito que 90% da congregação tinha alguma tarefa. Ninguém vai sozinho, de graça. Não porque graça é de graça, porém o ministério, tem muitos ministérios e cada um tem que estar envolvido em algum ministério. Você está envolvido no ministério dessa igreja, vocês estão no caminho, lutando com os outros, confirmado na sua fé, você sabe o que crê, e você está amadurecido. Depois então, a igreja pode oferecer um bife, até bife duro, feijão, arroz, salada, eu não sei o que. Vamos comer daqui um pouco. Hã? Churrasco, hã? Ontem. Tivemos churrasco ontem aqui. Alguns de vocês não estavam, perdeu a oportunidade de comer um bom churrasco. Vamos churrascar hoje à tarde, hã? A igreja precisa de um exército de homens e mulheres amadurecidos para trabalhar. Não para mimar. Oh, coitadinho, vocês vão chorar com você. A hora para chorar. Mas às vezes chorar porque a criança está chorando. Chorando mamadeira. Agora acho que não tem um porão nessa casa aqui. Então eu creio que não tem mamadeira lá. Porque você já tem alguma maturidade. Ok? Esse é o ponto número 1, gente. Crescer. Na graça e na fé, confirmado o que você crê, e tem um ministério nessa igreja. Tem um ministério. Na nossa igreja na Califórnia, essa igreja na América, que nos sustenta, tem uma equipe em cada porta. É uma igreja grande. Tem uma equipe em cada porta. Geralmente um casal, 2 casais, para receber as pessoas. Mas eles fazem uma cerimônia quando você chega na porta da igreja. Você vai querer voltar só pela cerimônia que eles fizeram. Então, você acha isso importante? Claro, é importante. Então, nós temos 2, 3, 4, 5 casais na porta. Toda tem hora que tem culto. Então, aí, celebrando a chegada de pessoas. Temos uma equipe de pessoas que faz todo estacionamento. Estacionamento é muito grande. Precisamos de uma equipe de mais ou menos 10 homens para dirigir onde tem espaço para estacionar seu carro. Isso é parte do ministério, gente. Insignificante? Nada é insignificante. Absolutamente nada no serviço de Deus é insignificante. Tudo é importante. Os dons espirituais e as capacidades normais. Aqui nós temos um cara que tocou bateria. Ele tinha uma camisa azul, se eu estou lembrando certo. Tocou a bateria. Tem outro aqui que tocava guitarra, baixo, piano. Um montão de coisas fazendo coisas. Essa igreja é ativa.
Essa igreja vai crescer. Essa igreja vai fazer um impacto imenso na comunidade. Porque tem gente que trabalha, que tem coração, que tem energia. Então, ponto número 1, a palavra amadurecimento é a palavra-chave. E, infelizmente, quando não tem perseguição, não tem problema, qualquer sofrimento, nós não aprendemos, ficamos moles. Mas nós entendemos que a igreja brasileira está entrando cada vez mais num período de sofrimento. Presta atenção, porque eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu vou dizer uma coisa, eu estou entendendo os tempos. E os pastores dos Estados Unidos estão preparando o povo americano, o povo evangélico americano, com nossos 80, 90 milhões, preparar a igreja, porque vem perseguição. A segunda, porque Deus permite isso, através do sofrimento, Deus quer manifestar poder em nossa fraqueza. Ok, abre comigo, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, eu não sei que Coríntios ganharam ontem à noite, mas não tem nada a ver. 2 Coríntios 12. Eu não vou ler todo o trecho, eu vou explicar, depois vou ler só alguns versículos. Paulo foi arrebatado para o terceiro céu. Aparentemente, quando estudo sobre várias camadas ou vários níveis do céu, o terceiro céu é onde Deus habita. Um dia nós vamos estar lá, gente, vamos subir que nem um jato, e lá nós vamos passar a eternidade. Porque Deus, quando falamos, querido Pai Celestial, é porque Deus é querido, e porque Ele é nosso Deus, porque nós filhos adotivos, e porque Ele mora lá. Deve ser uma delícia morar lá. A palavra de Deus diz que Ele anda nas nuvens, impulsionado pelo vento. Ele corre. Eu quero estar com Ele um dia. Você quer estar com Ele? Vamos estar juntos. Agora vamos entender o que Ele está dizendo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas maravilhosas. Coisas tão importantes, tão excelentes, que Ele achava que não era nem bom compartilhar essas coisas para o povo. Mas Deus disse, Paulo, por causa da possibilidade de você ficar orgulhoso, então eu vou mandar um mensageiro chamado Satanás. E ele vai tocar seu corpo. Não sabemos o que era. Alguns comentaristas dizem que foi os olhos dele, que tinha olhos fracos. Pode ser uma outra doença que nós não sabemos, não tem problema. Paulo ficou com uma doença que impedia certas coisas. E Paulo orou 3 vezes. Senhor, por favor, tire essa doença de mim. Que eu quero te servir de todo o meu coração. E Paulo disse, Paulo, não vou responder a sua pergunta. Os pregadores de prosperidade, o que eles fazem com esse versículo? Eles não mencionam esse versículo. Eles nunca citam esta passagem. Porque isso bate contra os pregadores do evangelho de prosperidade. Então Paulo aprendeu a viver com a doença, com a fraqueza. Agora, algum tempo atrás ele foi operado. Eu nunca tive problema de andar, de correr. Corria 2, 3 milhas por dia. Mas agora não posso correr. Agora estou usando cajado. Não chame isso bengala, por favor. E a cajado me ajude. E eu posso ficar com vergonha dessa fraqueza.
Mas eu acho que Deus disse, Jaime, está na hora, depois de tantos anos me servindo, de dar uma coisa para você, que você tem que depender de mim. Então eu vou ler versículo 7, 2 Coríntios 12, 7. E para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, a fim de que eu não fique pensando que eu sou grande coisa. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse. Então ele me disse, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus no seu ministério fica mais forte do que seu próprio poder, sua capacidade. Eu tenho letras atrás do meu nome. Tenho bacharel, mestrado e doutorado. Nunca uso minhas letras. Não são importantes. Porque se eu começo a usar minhas letras, não vou depender de Deus. Então eu preferia a fraqueza, a tribulação, o sofrimento. Eu quero isso para que eu possa ter o poder de Deus, para depender dele. Então, versículo 10, ele dá um resumo. Pelo que sinto prazer. Prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eu sou forte no poder de Deus e não na minha própria. Gente, isso é um princípio profundo. E você entende que às vezes Deus faz você fraco, porque Ele quer que você aprenda a depender dEle. É isso que eu precisava, Jaime que precisava. É o que Paulo precisava. Então a segunda razão de dificuldade, a lista que ele dá aqui, injúrias, fraquezas, necessidades, perseguições e angústias. Isso demonstra fraqueza. É bom ser fraco. Jaime, eu quero ser forte. Ok. Porém, quando você está pensando em exercer algum ministério, você precisa depender de Deus. Às vezes eu vou para um púlpito em que eu falo, Senhor, eu sou incapaz. Senhor, eu sou cansado. A minha mente não funciona direito. Eu estou passando por uma dificuldade. E, Senhor, não quero nem ir para o púlpito. E Deus disse, Jaime, cala a boca. Mais ou menos isso. Eu vou fazer você forte na sua fraqueza. Ok? Ok. Essa é a segunda razão. Segunda razão. Vamos para o número 3. Qual é o número 3? Vamos lá. Através do sofrimento, a glória de Deus pode ser manifestada. Ok, gente. Abre em João capítulo 9. Todo mundo comigo. João 9. O Evangelho de João, capítulo 9. Caminhando Jesus. Ele sempre caminhava de uma cidade. Não tinha BMW. Nem um 127 do Fiat. Ele tinha suas pernas, seus pés, e andava com seus discípulos em toda a região. Caminhando Jesus, chegou numa cidade, e de repente, quem sabe nos portões da cidade, um homem sentado, mendigando. É coisa mais comum. Nós enfrentamos diariamente gente mentindo. Pedindo. Viu um homem cego de nascença? Alguém cego aqui levanta a mão. Poxa, Deus deu vocês dois olhos. Você está bem, né? Esse menino nunca viu uma criança bonita.
Sorriso de uma criança. Nunca viu uma rosa. Nunca viu um pôr do sol. Cego de nascença. Você pode imaginar o que é isso? E os seus discípulos perguntaram: Mestre, o Senhor tem todas as respostas da vida. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Que nascesse cego. Então tinha naquela época, como tem algum pensamento hoje, que uma pessoa que pecava, que fazia um pecadão, perdeu os olhos, como castigo. Aí os discípulos pensaram: alguém pecou, foi ele, Senhor, ou foi os pais dele? E Jesus disse: está tudo errado. Respondeu Jesus, versículo 3: nem ele pecou, nem seus pais. Então qual é a razão da nascença? Da cegueira, desculpa. Mas foi para que. Esta frase para que aprendemos quando estudamos grego. É uma frase de propósito. Você vê centenas de vezes para que. Em outras palavras, agora eu vou dar a razão desse homem cego. E Jesus falou: para que se manifestem nele, no homem cego, as obras de Deus. Uau! Gente, isso me impacta tremendamente. Porque eu entendo que alguma deficiência física sempre é coisa negativa. Deus está contra mim. Deus não me ama. Deus permitiu isso. Eu sou um crente infeliz. Estou triste. Deus é um chato. Deus é um cruel. Esse homem tinha pelo menos 30 anos de idade. 30 anos na escuridão. Mas Deus disse: discípulos, isto tudo é para manifestar a glória de Deus, as obras de Deus. E você lê o capítulo, não vamos ler. É muito interessante, Agora, você já pensou em Deus permitiu alguma doença em você que você for forçadamente ir para o hospital? Mas isso tem a mão de Deus. Como o pastor falou, coisas negativas, quando compreendemos o que Deus está fazendo, são coisas positivas. Deus tem alguma coisa que está acontecendo. O que é? Às vezes não sabemos agora, vamos ver mais tarde. Então, Deus, através da doença. Agora, lá no hospital, você começa a ganhar amizade. Se você está lá vários dias, uma semana, 2 semanas, você ganha amizade com o médico, talvez 2, 3 médicos. Você ganha amizade com as enfermeiras e as empregadas que fazem limpeza até no seu quarto. Por que Deus colocou você lá? É só para ficar quieto? Não. É para você manifestar as obras de Deus na sua vida e na vida de muita gente. É falar de Deus. Eu tenho uma fraqueza. Eu gosto de moto. Pastor missionário com moto, perigoso. Mas lá em Curitiba, onde nós moramos durante 6 anos e meio, tinha uma moto.
Eu não devia ter estado com moto, mas eu estava. E atravessando uma rua principal no centro de São Paulo, uma mulher bêbada, na passagem do cruzamento de ruas, bateu no meu moto, totalmente descontrolado. E eu voei uns 5 metros mais ou menos. Já viu um missionário voando? Eu voei. E bati minha cabeça, porque a estupidez do Jaime Kemp é que eu não tinha capacete. Eu já havia falado para minhas filhas: você não anda sem capacete. Eu fui lá para buscar e não tinha capacete. Eu vou quebrar galho. Não tem problema. Tem problema. De qualquer jeito, um colega, alguém conseguiu ligar e foi levado para o hospital. O médico fez exames, tirou muita fotografia, não somente da cabeça, mas também toda essa parte aqui. Quebrou tudo isso aqui. Ele chegou para mim e disse: Jaime, nós temos que operar. E a operar agora. Não amanhã, agora. Nós estamos chamando a equipe para trabalhar comigo. Porque vão ter que colocar pinos, metais, dentro do seu ombro para segurar a coisa. Para você ficar reto e não encolhido. Operação de várias horas. Cortaram para lá, cortaram para cá. Correu sangue por todo lado. E eles foram colocando, por exemplo, na clévica. Bom, vocês estão comigo, que legal. E tinha que colocar um pino. Gente, eu fiquei 4 meses assim, do pescoço até a barriga, com no calor do verão. Eu pedi para, às vezes, tirar, mudar. Tinha vontade de coçar, e etc, etc. Enfim, o médico me examinou 3 meses depois. E disse: Jaime, vem semana que vem para o consultório que nós vamos tirar o... Para mim era uma alegria muito grande. Quando eles tiravam os pinos, eu disse: doutor, eu quero guardar os pinos. Por quê? Para me lembrar que Deus me protegeu contra algo pior e para poder dizer para minhas filhas alguma coisa da bondade de Deus. Através do sofrimento, às vezes, temos que lembrar alguma coisa que nós temos que nos lembra da bondade, da misericórdia, do poder, do cuidado de Deus. Deus fez isso com Israel. Deus disse para ele: quando atravessar o Jordão, Rio Jordão, para entrar na terra, anciãos, 12, tira 12 pedras e vão fazer um memorial. Na nossa igreja, no nosso escritório da missão, em Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos, você entra pelas portas, é um prédio grande, e a primeira coisa que você enfrenta era uma pilha de pedras. Pilha de pedras na porta, no corredor da missão. Por quê? Porque pintada em cada pedra tinha um milagre que Deus fez. Gente, você crê em milagres? Temos que crer, gente. Às vezes Deus quer fazer um milagre e nós somos sem fé para crer. Se Deus está fazendo uma obra que parece impossível, é Deus, deixa Ele fazer. Fica atrás só olhando. Mas anuncia isso para todo mundo. Olha, meu Deus é um Deus de milagres. Então, quando você entrava na missão, você viu mais ou menos em 50 países do mundo, milagre após milagre. Deus, meu Deus, trabalhando. Às vezes atrás da cortina. Às vezes não sabemos agora. Mais tarde vamos olhar para trás e ver o que Deus fez.
É isso que Deus vai fazer. Então, através do sofrimento, a glória de Deus pode ser manifestada. Deixa a glória de Deus ser manifestada em você. Seja você com saudade ou seja você com alguma doença. Porque através daquilo, Deus quer se manifestar para a gente. Para a gente. O poder dele. Esse é o jeito. O mundo não funciona assim. Deus funciona. Ok, vamos para o número... Próximo. Através do sofrimento, Deus disciplina para desenvolver senso de justiça em nossos corações. Abre comigo Hebreus capítulo 12. Hebreus 12 é o capítulo na Bíblia que fala mais sobre disciplina do que qualquer capítulo. Quando estou num seminário para mamãe e papai, eu estou falando desta passagem. Agora eu quero falar só no contexto de sofrimento. Hebreus 12, versículo 5. Estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Então, sofrimento vem para nos corrigir. E somos, às vezes, desobedientes. Então, ele precisa nos corrigir. Não é, nem é mais quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama. Se você nunca recebeu uma correção de Deus, você deve questionar, será que eu tenho Cristo no meu... Será que eu sou filho de Deus? Porque a Bíblia diz que corre todo filho que recebe. E açoita. O pessoal não gosta quando eu falo sobre o uso da vara. Corretamente. Com calma, com tranquilidade. Porque Deus nos açoita a todo filho a quem recebe. Senhor, me açoita. Porque eu preciso ter certeza que eu sou de Jesus. Então, eu preciso bater bem na... Eu ia dizer uma palavra, não vou usar aqui. A padaria. Somos padeiros. Hein? Pais, vocês são padeiros. Você nunca bate a criança no lado. Você nunca bate. Um lugar que Deus preparou para bater é aqui. Pãozinho 1 e pãozinho 2. Mas agora estamos falando de disciplina. Deus nos disciplinando. Então, verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. O que filho há que não recebe a disciplina do Senhor? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois, desculpa a palavra aqui, mas isso é Deus, bastardos. Ou filhos ilegítimos. A palavra traduzida, filhos ilegítimos. Você é um filho ilegítimo? Nunca recebeu disciplina? Você está desobedecendo, vando para um lado, para outro lado, não está recebendo a bênção de Deus? É porque você precisa da disciplina do Senhor. Vamos pular para o dia, versículo 12. Versículo 11. Toda disciplina. Gente, toda disciplina. Eu falei toda disciplina. Com efeito, no momento. Morava na fazenda. Não é fazenda, era um sítio. Pobre. E eu era moleque. Menino inventava mal. Papai chegava depois do emprego. Às vezes ele disse: Jimmy, você desobedeceu, certo? Sim, papai, eu desobedeci. Então vai para celeiro. Celeiro era lugar para guardar lenha na fazenda. Porque nós queimamos lenha por calor. Eu fui lá chorando, geralmente, porque era muito difícil meu pai mudar de ideia. Ele chegava e tinha algum instrumento de benção.
Instrumento de bênção. Quando era pequeno, ele sentava numa madeira e disse, vai no meu colo, assim, com a padaria para cima. E queimava os pães da padaria. Agora, o que me impressionava era, ele falava, Jimmy, isto vai me machucar mais do que você. Papai e mamãe, quando disciplina, machuca mais mamãe e papai. Porque amo você, mas Deus disse, se você ama seu filho, você disciplina. Então, esse sofrimento de disciplina é um dos propósitos de Deus para corrigir você no caminho. Na hora, não é motivo de alegria, mas de tristeza depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado, fruto da justiça. Agora eu vou explicar por que, não vou dizer todos, a maioria que chega no poder em Brasília, seja que for função, começa a roubar. Às vezes é o roubo secreto. Às vezes o pessoal não entende. Sabe por quê? Porque quando aquele menino ou aquela menina tinha 5, 6, 7, 8, 9 anos, não foi disciplinado, que empregado não podia disciplinar. E os pais já estavam em trabalhos. Então os filhos sobem e são bastardos. E por isso há injustiça no nosso Brasil. É porque não foram disciplinados. Gente, estou pregando isso 55 anos. E continua. Mas Deus quer que seus filhos sejam justos, corretos. Corretos. Então, um dos propósitos de Deus é senso de justiça no coração. Eu estava terminando um trabalho em Manaus. Já foi para Manaus? Prepare-se. Você acha esse lugar aqui é quente? Aqui não é quente, não. Manaus é quente. E eu suava 3 dias. Em que o suor caía em cima das minhas anotações ao ponto que eu não podia ver. Terminei domingo à tarde, domingo à noite ia pregar na igreja, depois os irmãos da igreja iam me levar para o aeroporto. Um voo direto, Manaus, São Paulo, 5 horas. Ok? Cheguei lá pensando, Deus, Tu és tão bom, por favor, Senhor, me dá 3 assentos, que eu sou grande. 2 assentos não dá. 3 dá. Quando cheguei lá, descobri que o voo estava lotado. Eu falei, Senhor, eu pedi isto. O que aconteceu? Fiz o check-in, fui para o aeroporto, fiquei sentado na janela. Só aquele lugar. Mas atrás de mim tinha 3 assentos abertos. Oh, Senhor, está guardando esses assentos para Jaime chegar e dormir. Antes de fechar a porta do avião, veio uma mamãe gestada, uns 4, 5 meses, grávida. Judite disse que não, essa palavra gestado não é. Oh, ok. E foi uma outra pessoa que falou, um português, que eu não posso usar a palavra gestado, então grávida, não tem problema. Ela veio com 2 meninos, um de 5 anos de idade, que sentou exatamente atrás do Jaime Kemp, e um menino de 2 anos que não parou de chorar. Viagem de 5 horas, até irritou todo mundo lá.
E este menino, em vez de dormir, que eu estava orando para ele dormisse, ele pegava o meu banco. E várias vezes eu tinha que virar e falar carinhosamente para esse menino. Eu estava loucamente querendo tirar a cabeça daquele menino. E não somente tirar, rolar no corredor do avião como um boliche. Mas eu não fiz. Então não dormi. 5 horas até São Paulo, onde Marcelo foi me buscar e viu meu mau humor. Aquele menino precisava de disciplina, para a justiça. A mãe falava para ele, não dá bola. Mãe, você está em controle dos seus filhos? Papai, você está em controle dos seus filhos? Deixa você responder. Um dos propósitos do sofrimento, da dor, da disciplina, é para que desenvolvamos um senso de justiça no coração. E nós somos os justos, entre muito injusto. Quem sabe a maneira de testemunhar? Último. Porque Deus permite que seus filhos sofrem. Através do sofrimento, Deus nos ensina a consolar a quem passa por tribulações. Olha comigo agora a última passagem, 2 Coríntios capítulo 1. Ah, como eu gosto desta passagem. 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 3, 4. Bendito, bênção para vocês. Essa que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Bênção para você, quando ele fala bendito. Seja o Deus de Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdias. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, vou dar uma coisa linda. Ele não fala de misericórdia, ele fala de misericórdias. Sabe por quê? Porque cada pessoa necessita de misericórdias diferentes de que a outra pessoa. Então não é só misericórdia, mas uma lista longa de misericórdias que Deus nos dá conforme a necessidade. Porque uma mamãe que perde seu filho precisa de algum tipo de misericórdia. Algum pai que passa por necessidades financeiras é outro tipo de misericórdia. Ok? Então, o Deus de toda misericórdia e de toda consolação. É Ele que nos conforta. Oh, gente, eu acho que eu não sei quantas vezes por semana eu disse, Senhor, me conforta. Deus é o Deus de conforto. E eu peço conforto, Senhor. Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, nossa angústia, nossa perseguição, nosso sofrimento. Ele nos conforta. Alguns de vocês estão passando dificuldade. Quando ficamos sabendo que nosso neto, um dos nossos netos, havia entrado nas drogas, 18 anos de idade, Judite e eu chorávamos. E constantemente durante 3 anos, graças a Deus, Deus restaurou este menino. Mas durante aqueles 3 anos, nós precisamos muito conforto do Espírito Santo. Nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos, aqui mais uma frase de propósito, consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, uma das razões do sofrimento é para você ser um paracleo.
essa palavra grega. Aquele que chega ao lado para trazer conforto. Paracleo, em língua grega. Quantos paracleos nós temos aqui? A igreja precisa um exército de paracleos. Porque eu vou dizer uma coisa. Lá fora, os portões desta igreja, tem muita gente sofrendo. Eu vou contar 2 histórias e vou terminar. Por causa do sequestro, eu fui sequestrado pelos terroristas. Você já teve um revólver aqui na sua cabeça por tempo? E o cara tá drogada e ele não cegou, mas ele põe aqui na minha cabeça. Eu precisava naquela hora o conforto do meu Deus. Mas eu vi a história que eu gosto de contar. De uma professora que perdeu seu filhinho, menino, de 5 anos de idade. Ele veio para a escola e chorava contando para seus alunos o que havia acontecido. O menino morreu. Então, uma menina, aluna dela, perguntou se ela pudesse aparecer na casa dela para confortá-la. A professora. Ela disse, amanhã pode vir. Então, a menina disse para o pai, pai, eu volto da escola, mas eu volto um pouquinho tarde, porque eu tenho que passar na casa da professora para confortá-la. Veio o dia, e ela foi para a casa do professor. Ela estava chorando quando ela chegou. E por 1 hora ficou com ela, confortando. Depois ela saiu, foi para casa, e o pai pergunta, querida, você foi para a casa da professora para confortá-la? Sim, pai. E o que você fez? Escute a resposta dela. Eu simplesmente subi no colo dela e nós 2 choramos juntos por 1 hora. Não chega com versículo bíblico, não chega com o princípio da soberania de Deus, Deus sabe tudo. Não vem com esses papos. Não agora, talvez mais tarde, mas agora é a hora de chorar juntos. Então chega, fica no colo da pessoa, se for possível, e chora com ela. É só isso. Você é um paracleo. Paracleo. Eu estava terminando a semana e eu não tinha minha mensagem preparada para domingo. Então, sábado de manhã, disse para minha esposa, querida, eu vou para a praia, que eu gosto muito da praia. E lá tem um estacionamento com árvores. De manhã cedo, sábado, eu vou estacionar o meu carro. E lá, sentado ao volante, eu vou começar a estudar e preparar minha mensagem. Mais ou menos meia hora, sozinho, não tinha ninguém. Chegou uma mamãe, um caravana, e um menino de mais ou menos 5 anos de idade, que havia feito aniversário dele, e ele ganhou uma bicicleta vermelhinho lindo. E mamãe tirou o menino, tiraram a bicicleta do carro, e ela colocou ele com tanto carinho na bicicleta para tentar mostrar de 3 rodas, de 2 rodas só. A menina começou a cair para lá, para cá, levanta, coloca de novo, cai. Toma. Por 1h30, essa mãe corria ao lado da bicicleta, segurando a menina. E quando caía, pegava, beijava e colocava de novo. De repente, eu assisti tudo, gente.
O menino foi sozinho. Sozinho. E ele reconheceu que mamãe não estava segurando a bicicleta e disse: mamãe, eu estou andando de bicicleta. Um sorriso tremendo no rosto dele. Aquela mãe é um paracleu. Alguém que vai ao lado no meu sofrimento, na minha dúvida, para me segurar. Às vezes Jaime e Judite precisam de bicicleta. Acredito. Não somos gigantes espirituais, como dizem alguns. Não, gente, com você. Não tem nada diferente. E sabe, essa igreja, para crescer e para ser um impacto na comunidade, tem que ter muitos paracleus. Toda a comunidade, paracleus. Homens e mulheres que são sensíveis aos sofrimentos de outras pessoas. E por causa do fato que nós aprendemos a confortar outros pelo conforto do Deus de conforto e consolação, nós sabemos confortar outros e nós estamos aí. A gente geralmente corre. Não temos tempo para... A pessoa está caída, mas desculpa, mas eu tenho que chegar no serviço. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Às vezes, o que é importante é ver quem está caído. Vai lá. Quem sabe chora com a pessoa. Quem chora. Deus quer nos fazer. E um dos propósitos de Deus é ser paracleus. Para quer dizer ao lado de. Chega ao lado. Cleo, é chamar. Clamar. Deus nos chamou para chegar ao lado de alguém. Acho que eu contei isso ontem para os homens, mas eu vou contar de novo para as senhoras. Minha esposa chegou do banheiro e disse: eu acho que eu vou declarar daqui para frente que eu sou feia. E eu virei para ela, abracei na cama e eu disse: você é mais bonita hoje do que no dia que eu casei com você. Para Cleo. Tá vendo? Ela me corrigiu. Tá certo. Marido, deixa sua esposa corrigir. Quem é você para não ser corrigido? Eu sou velho. E ela disse: você é bonita, mais bonita que o dia que eu vi você descendo o corredor para casar com Jaime Kemp. 59 anos atrás. Ok. 5 razões porque Deus permite. Os outros 15, vamos fazer numa outra hora, tá bom? Vamos abaixar a cabeça. Senhor, que a tua igreja seja uma igreja amadurecida, forte, fé confirmada, não pode ser movido, não pode ser empurrado de lado, porque somos amadurecidos. Senhor, que sejamos capazes de entender que às vezes vamos fazer alguma coisa que vai deixar a gente fraca. E nessa hora nós vamos aprender a depender de Deus. Outra hora, nós vamos ser cegos, mas o teu Espírito vai usar isso para manifestar as obras de Deus. Uau! E às vezes precisamos de alguns tapas, porque estamos muito moles, muito desobedientes. E às vezes o Senhor quer criar um exército na igreja de gente capaz de segurar a bicicleta de um menino. Senhor, me ajude hoje, nesse domingo, de segurar a bicicleta de alguma pessoa que urgentemente precisa.
Faça isso para todos nós. Pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês são muito queridos. Por isso eu tenho Marcelo. Está vendo? Esse homem é paracleo de todos os tempos. 27 anos paracleando comigo. Pastor, a palavra é sua. Que igreja boa que você tem. Obrigado. Mais uma vez aplaudo o Senhor pela sua palavra. Se o pastor Jaime permite, queria orar mais uma vez. Pode ser, Jaime? Podemos orar mais uma vez? Pastor Jaime, posso orar mais uma vez? Amém. Eu sinto que Deus falou claramente conosco hoje sobre o sofrimento, o propósito do sofrimento na mão de Deus, né? Para nos amadurecer, para glorificar o seu nome, para construir pessoas que sejam paracleos, sejam consoladores uns dos outros. Mas muitas vezes durante o sofrimento não conseguimos entender isso, né? Então quero orar por você que feche seus olhos, cubra sua cabeça, por favor. Você que está enfrentando o tempo do sofrimento e não tem conseguido assimilar tudo o que foi dito aqui. Ainda tem sido difícil crer de verdade que esse sofrimento tem um propósito. É lindo o que você ouviu do pastor Jaime, mas você pode estar dizendo, ok, é bom que eu ouvi dele, mas na verdade eu não consigo perceber que esse sofrimento tem algum propósito. E ele está me matando por dentro. E você entendeu hoje que o teu sofrimento não é para matar você. É para te fazer crescer, é para te estender, é para revelar a glória de Deus, é para te tornar semelhante a Cristo, é para construir senso de justiça em você, e é para que você seja um consolador de outros irmãos. Mas enquanto você está passando pelo sofrimento, é muito difícil entender isso. E nós queremos orar por você. Se você é alguém que diz, Sr. Farney, honestamente, eu não consigo entender isso ainda, e está muito difícil para mim. Eu queria sair daqui com algo de Deus que me desse força para caminhar um pouco mais. Se você é essa pessoa, levante a sua mão, quero orar por você nessa hora. Amém, amém. Você se incomodaria de vir aqui à frente? Você pode vir aqui à frente. Queria que toda a igreja ficasse em pé enquanto nossos irmãos vêm aqui à frente. Vamos ficar todos em pé. Você que levantou a mão e diz, olha, eu não estou conseguindo suportar esse sofrimento e está sendo difícil caminhar um pouco mais. Eu preciso de oração, eu preciso de um revestimento do Espírito Santo nessa hora. Vem aqui à frente. Você que está aqui na frente, olhe para mim. Não é direito de nenhum de nós julgar vocês. Não é direito de nenhum de nós dizer, mas como assim ele não entende? Se Deus acabou de falar tanta coisa. O sofrimento, Satanás pode usar o sofrimento para destruir a gente. Mas creio numa coisa, há um Pai Celestial que vai usar esse sofrimento para glorificar o nome dele. Mas esses irmãos precisam de paracleos. Então eu queria que um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, alguém, líder da igreja, líder de célula, pastor, diácono, abraçasse um desses irmãos aqui, ninguém ficasse sozinho, cada um tenha um consolador, cada um tem um paracleo, cada um tem uma consoladora do seu lado. Amém? Uma mulher, um homem com um homem, põe as mãos nos seus ombros. Não deixe ninguém ficar sozinho agora. Nenhum irmão, nenhuma irmã ficar sozinha na sua dor agora. Porventura não há bálsamo em Gileade. Alguém aqui? Queria te chamar mesmo, mas tudo bem. Amém. Tem mais uma irmã aqui sozinha. Mais uma irmã aqui sozinha. Vem alguém. Vem, Beth, pode vir, Zão. Corre cá. Aqui, Beth. Tem que ser. Olha aqui a irmã que está aqui sozinha. Tem mais alguém sozinho? Tem a Vanessa aqui sozinha também. Mais uma pessoa com a Vanessa aqui. Vem cá, pode vir a Adriana aqui com a Vanessa. Não quero ninguém sozinho. Marcelo e Fernanda, acolha esse casal aqui.
São os avós da Maria Clara, que a gente pediu oração por ela, que está hospitalizada. Romi e Eliane. Tem mais uma irmã aqui sozinha. Mais uma irmã pudesse acolher alguém aqui, por favor. Vem cá, Fabi, por favor, apoia aqui. A Leandra está aqui sozinha, não quero que ninguém ficasse sozinho. Tem mais alguém sozinho? Mais duas irmãs sozinhas aqui. Duas irmãs, é isso? Vem, Hebe, me ajuda aqui. Vem. Isso, cada um abraça uma irmã aqui. Tem mais uma aqui, Hebe, olha. Queria que ninguém ficasse sozinho. Espírito Santo, nossos irmãos estão sofrendo. Sofrimentos que eu não entendo. Alguns sofrem a dor da rejeição. Alguns sofrem a dor de não ter tido uma figura paterna saudável que o acolhesse. Alguns sofrem as injustiças desse mundo. Alguns sofrem pelos seus próprios pecados, porque não conseguem mudar o seu comportamento por mais que se esforcem. Alguns sofrem pela enfermidade. Alguns sofrem pelas falhas de caráter. Alguns sofrem pelo medo, pela insegurança. Alguns sofrem pela infertilidade, por não poder gerar filhos. Alguns sofrem pela questão financeira, que tem sonhos que não conseguem realizar. Cada um tem o seu próprio sofrimento. E para cada um deles, essa é a maior cruz. E nós não estamos julgando nenhum desses irmãos. Mas como foi ensinado aqui, estamos sendo consoladores, paracleos. Estamos sendo pessoas que colocam as mãos do lado de um irmão para dizer: eu também já sofri assim algumas vezes. Eu quero dizer para você que esse sofrimento vai passar. E o amor de Deus vai continuar. Pai, batiza esses irmãos no propósito eterno, Senhor. O Senhor derrama em nós um batismo de misericórdias. Como foi dito, as misericórdias do Senhor. Uma misericórdia para cada situação, Senhor. Em nome de Jesus, nós ordenamos a toda voz do inferno, a toda voz de desespero, a toda acusação de Satanás, a toda dor transgeracional de famílias, que essas vozes se calem agora, Senhor, para que a voz do doce Espírito Santo, do Paráclito de Deus, que essa voz ultrapasse o processo cognitivo, ultrapasse os tímpanos, ultrapasse toda a conexão neuronal do cérebro, ultrapasse a área da emoção e vá, como diz a tua própria palavra, como uma espada afiada de 2 gumes, vá até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e venha discernir as intenções de cada coração. E eu oro por um batismo de misericórdia nessa hora, em nome de Jesus. Você que está aqui com esse irmão, abraça ele de frente agora. Abraça de frente esse irmão um pouco mais. Fica um pouco abraçado. Não larga agora não. Fica um pouco abraçado essa irmã de frente. Abraça de frente esse irmão. Abraça. Fica um pouco assim. Fica um pouco abraçado. Pai, que esse seja o abraço do Espírito Santo sobre esse irmão e sobre essa irmã. Que esse seja o abraço do Espírito Santo sobre esse irmão e sobre essa irmã. Que esse seja o abraço do Espírito Santo sobre esse irmão e sobre essa irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhe para cá, você que está aqui na frente com esse irmão. Olhe para mim aqui. Nós não vamos iludir você nem vender ilusões. Não quer dizer que uma oração como essa vai acabar os seus problemas. Mas eu quero que você creia numa coisa. Eu sempre repito isso. O Senhor disse no livro do profeta Isaías: os jovens se cansam, eles se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele diz que Ele vai renovar a força daquele que já não tem nenhum vigor. Então eu declaro para você em nome de Jesus: sua história não chegou ao fim, essa história vai continuar e o nome de Deus vai ser glorificado nessa história. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Pode voltar para o seu lugar, ainda em pé um pouco mais, por favor, vamos já encerrar. Ainda em pé um pouco mais, vamos ficar um pouquinho mais em pé. Do grupo que veio aqui à frente, você que está aí atrás, alguém que no meio do sofrimento,
ou talvez durante o sofrimento, se afastou do caminho do Senhor, ou você que sabe que está distante do Evangelho, e hoje quer dizer: Pai, eu quero voltar a caminhar contigo. Alguém entre nós que se afastou da caminhada, ou que nunca tomou a decisão firme de confessar Jesus como seu Senhor e quer fazer isso hoje. Alguém que diz: eu estou cansado de tentar sozinho, eu quero voltar a permitir que Jesus seja o Senhor da minha vida, quero entregar a Ele o governo da minha vida. Alguém que não fez isso ainda, ou que se afastou e quer fazer isso hoje, se levante a sua mão. Alguém voltando para a casa do Pai hoje? Alguém diz: eu quero hoje me arrepender dos meus pecados, entregar totalmente o governo da minha vida a Ele, eu quero voltar para o caminho do Senhor. Alguém que diz sim para esse convite hoje? Acho que todos são da família já, amém. Ainda em pé, vamos já encerrar. Eu quero agradecer ao pastor Jaime, pastora Judite, que está aqui na frente, ao Marcelo, pastor Marcelo, pastora Fernanda, lá de São Paulo. Pastor Marcelo, como disse o Jaime, já há 27 anos auxilia o Jaime, é um paracleto para ele, é um auxiliador fiel. Que bênção, estou sendo honrado de receber esses dois casais em minha casa esse fim de semana, né? Estão sendo cobertos com o melhor que a gente pode dar para eles. Estão sendo cercados pelas lambeções do Chico também, que o Chico está ficando cada vez mais abusado agora, que tem de carinho. E o pastor Jaime dá carinho, que o Chico fica à vontade mesmo. Então está lá bem à vontade com Marcelo, com Fernanda, com Jaime e Judite. Quero agradecer pela vida de vocês. Tem alguns livros, são poucos, eu acho, do pastor Jaime no final. Recomendo você que corra assim quando acabar de adquirir o seu livro. Eles vão almoçar com a gente aqui, mas se quiser vir dar um abraço dele, pode vir dar um abraço, sim. Esse carinho sempre é bom. Eu quero fazer um convite. Hoje, às 4 da tarde, o pastor Jaime vai estar na igreja Casa de Vida do nosso amigo pastor Felipe, na rua Paulo, do lado do Colégio Brasil, ali perto da praça da Telemar. Igreja Casa de Vida, às 4 da tarde, uma palestra para casais. Então, se você quiser levar algum casal, esteja lá. Vai ter um café, tem um pequeno custo para o café, mas a gente às 7 na hora com o pastor Felipe, sem problema, esteja lá às 4 da tarde, amém? Alguém fez aniversário de segunda-feira até hoje? Sei que tem a Carlinha, tem mais alguém? Vem cá, vamos subir. Quem fez aniversário de segunda-feira até hoje, para a gente orar, abençoando. Tem um casal lindo aqui que fez 10 anos de casados. Isso aí, meu jovem mancebo. Aniversário de casamento também, vocês dois? Não. Os dois eram, próximo. Olha que bênção, quarta e sexta. Carlinha que fez 15 anos também há pouco tempo também. É de casamento? Quantos anos? 4 anos de casados. Glória a Deus. Brunão fez aniversário também. Vamos abençoar esses irmãos que fizeram aniversário essa semana. O aniversário de casamento. Estenda as mãos para cá. Pai, muito obrigado por esses irmãos que completaram mais um ano de vida, ou mais um ano de casados. Obrigado por suas vidas, suas famílias, seus casamentos. Que o Senhor possa honrá-los em todas as áreas das suas vidas, que sejam plenos e abençoados. É assim que oramos e profetizamos. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a vida desses irmãos. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Não tem mais almoço para vender, já acabaram todos. Agora foi avisado que algumas pessoas não pegaram o ticket ainda. Peguem o seu ticket, amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Opa, o que houve? Desculpa, perdão. Foi, desculpa, não ouvi você vir à frente. Tudo bem, qual é o seu nome? Deixa eu apertar sua mão aqui, seja bem-vinda. Você quer entregar seu coração a Jesus hoje? Amém? Qual a sua idade? 13 anos, glória a Deus. Vamos orar para a Gabriela. Vamos, já que alguém joga com ela aqui. Eu quero que você... Oi? É um pouquinho nervosa, é assim mesmo. Muita gente está te vendo, né? Eu quero que você faça oração comigo, amém? Feche seus olhinhos e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou uma pecadora, pois a tua palavra diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas a tua palavra também diz que todo aquele que recebe Jesus como Senhor será salvo. Hoje eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quero abençoar essa jovem, Pai, que hoje entrega o seu coração a Ti.
13 anos apenas, e entendendo que precisa do Senhor como Salvador de sua vida. Que ela seja alcançada, toda dor do seu coração, toda ferida, toda dor que ficou guardada seja curada hoje. Que ela saiba que há um Pai que a ama incondicionalmente, um Pai que não desiste dela, que a trata como princesa do Senhor, que ela seja amada e querida em nome de Jesus, amém? Hoje foi um momento muito importante para a sua vida. Você ganhou um Pai que vai te amar sempre, e uma família, olha para trás, olha que família bonita você recebeu hoje, tá vendo? Seja bem-vinda, tá bom? Vai te acompanhar, Deus abençoe, pode levá-la, por favor. Acompanhe o pastor Wellington, quer anotar o seu nome, amém? Glória a Deus, que bênção, amém? Maravilha. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Um bom domingo a todos, Deus abençoe.